Se você é um novo investidor, provavelmente está escutando bastante falar sobre renda fixa, renda variável. E agora nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é renda fixa, quando entrar, se é o seu perfil. Renda fixa é o tipo de investimento muito bom para investidores conservadores, mas em alguns determinados tempos onde a taxa de juros está muito alta, ou seja, a taxa Selic está muito alta, ele pode ser alternativa inclusive para investidores mais audaciosos que buscavam normalmente a renda variável. E aí eu vou te explicar por quê. Renda fixa é um investimento que tem relativa expectativa de rendimento. Por que relativa? Ela é determinada seu rendimento baseado em índices. Quais são esses índices mais conhecidos? Normalmente é a Selic, que vai determinar também, baseado nela, o CDI, que está logo abaixo. Então, quando a Selic está ali determinado como 10%, o CDI vai estar normalmente 0,10% abaixo. Então, Selic 10%, CDI vai estar 9,9, 9,8. Existe outro índice muito comum na renda fixa, que é o IPCA. O IPCA ele reflete a inflação do país. Então pega-se aí cerca de 20, 25 capitais do Brasil, as principais, e aí faz-se ali um levantamento do consumo baseado em serviços, produtos e etc. E ali se determina a inflação do período. Veja que com a Selic eu me protejo dos juros do país, que está vinculado de certa forma à inflação, mas se eu quero me proteger da inflação, eu vou fazer investimentos de renda fixa baseado em IPCA, que é a inflação. Não existe um melhor e um pior. O que existe é momentos da economia onde, quando a taxa Selic está muito alta, tentando se proteger da inflação, podem acontecer momentos que é melhor você investir na renda fixa baseada em CDI, porque a perspectiva futura de subir os juros está melhor. Então você vai e aplica em CDI. Se o CDI, a Selic, está em expectativa de queda, você pode tentar fazer uma distribuição um pouco aqui em inflação para se proteger tanto da taxa de juros em queda, mas também para se proteger aqui da inflação. Então veja que é tudo uma questão de proteção. Quando você faz um investimento em renda fixa, você vai fazer seu investimento baseado assim, ó, 120% do CDI. Então você vai saber que baseado ali na taxa de juros, seu investimento vai render 120% daquela taxa de juros, e a gente chama isso de pós-fixado. Na renda fixa você também pode aplicar em taxas fixadas, pré-fixadas, que podem ser 10%, 11%, 12%, ou em períodos que a Selic está muito baixa, você vai ver investimentos realmente muito pré-fixados, muito baixos, na faixa aí de 4%, 5%, e aí vai depender você avaliar e verificar ali na internet, quando você estiver assistindo esse vídeo, quanto está a taxa Selic. Nesse momento, hoje, quando a gente está gravando esse vídeo, o CDI, a Selic está a 10,75, o CDI está a 10,65, com expectativa de subida futura. Então, nesse momento, se eu fosse entrar na renda fixa, eu ia aplicar vinculado ao CDI. Mas se o CDI está caindo, a Selic está caindo, a gente vai indo para o IPCA. E aí você vai encontrar o que a gente chama de investimentos, a renda fixa híbrida, que é como é híbrida? É IPCA mais 6%, IPCA mais 5%. Dito isso, que você pode ter investimentos pós-fixados, híbridos ou pré-fixados em taxas pré-determinadas, é importante que você saiba que esses investimentos, principalmente se você tiver num banco grande, ele vai ter previsibilidade de vencimento. Então, se você comprar esse título para vencer daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, às vezes até mais longo, cerca de 8 anos, você só vai sacar daqui 8 anos. Em algumas corretoras, como a XP, existe o que é chamado mercado secundário. Então, se você comprou um título para daqui 8 anos, você pode antecipar a venda, vendendo no dia de hoje, por exemplo, a preço de mercado. Então, veja bem, a primeira escolha tem que ser o rendimento que você tem a expectativa, a segunda é o tempo que você quer deixar o seu dinheiro parado, investido. Parado não, investido porque ele vai estar crescendo. E a outra coisa que você precisa pensar, ou determinar, ou escolher na hora de fazer a renda fixa, é que você pode fazer renda fixa, por exemplo, comprando títulos de um banco, e aí normalmente são CDBs, LCIs, LCAs, e você pode comprar também títulos do governo, que é o chamado, que as pessoas conhecem muito como Tesouro Direto, mas na verdade a gente chama de Título Público Federal. Título Público Federal, normalmente por serem considerados mais seguros, tem um rendimento um pouco menor. E para comprar títulos públicos federais, você pode comprar no site do Tesouro Direto ou em corretoras. Vale ressaltar que os CDBs também são seguros, porque eles têm o Fundo Garantidor de Crédito,
que vai garantir seu dinheiro até R$250 mil por instituição financeira até o limite de R$1 milhão. Então, se você tiver R$1 milhão distribuído em 4 bancos, o seu dinheiro está garantido até R$1 milhão. No título público, não existe esse fundo garantidor. O garantidor é o próprio governo federal, que garante para você que vai comprar o seu título. Esse vídeo é apenas uma introdução com algumas referências básicas sobre o que é renda fixa. Se você tiver mais dúvidas sobre esses produtos, clica aqui embaixo no link, você vai cair no nosso canal do YouTube, onde vão ter mais dúvidas sobre aqui o portal Carteira de Valor e também sobre investimentos, dentre eles as diversas opções que você tem em renda fixa. Qualquer dúvida, deixa aqui seu comentário, sua observação, que a gente vai te atender.